E nesse vídeo vamos aprender sobre constante de proporcionalidade entre lado de uma figura e volume. Então, nessa questão 40 é uma questão do concurso da Eletrobras aplicada no concurso de 2022 pela banca SES Gran Rio. Então, se você vai fazer concurso que vai ser essa banca e você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like para valorizar o trabalho do professor. Deixe também aí nos comentários, professor, estou aprendendo matemática resolvendo questões. E se não é inscrito, se inscreva para você aprender matemática resolvendo questões, beleza? Então, essa questão bem bacana de volume e constante proporcionalidade. Ela diz o seguinte: todo ano, os organizadores de uma festa encomendam copos de 300 ml em formato de prisma regular hexagonal reto. Para a festa do próximo ano, os organizadores pediram que a fábrica também confeccionasse copos de 800 ml. Mantendo o mesmo formato e a mesma proporcionalidade, ó, a chave para resolver a questão está aqui, ó, a mesma proporção do copo de 300 ml. Ou seja, os dois copos devem ser semelhantes. Desprezando-se a espessura do material do copo, qual deve ser a razão entre o lado do hexágono de base de 500, ou seja, o lado maior, o copo maior, e do copo de 300 ml? Então, o lado do hexágono é esse aqui. Ó. A gente pode dizer que é lado 1, que é o lado de 300 ml, e lado 2 do copo de 500 ml. A constante de proporcionalidade ela é o seguinte: quando a gente tem duas grandezas com uma dimensão, quando você divide uma grandeza sobre essa constante proporcionalidade, ela é basicamente uma distância, eu vou chamar de L1 sobre L2. Agora, quando a gente está em 2D, ou seja, a gente já passa em metro quadrado, essa constante ao quadrado, ela também vai ser, agora ela pode ser escrita como sendo a área 1 sobre a área 2. E quando a gente está em 3D, que é basicamente volume, essa constante de proporcionalidade ao cubo, ela passa a ser o volume 1 sobre o volume 2. Nesse caso aqui, a gente pode também inverter. Por exemplo, essa constante pode ser L2 sobre L1. Assim como também pode ser essa constante ao quadrado, que vai ser a sua área 2 sobre área 1. E por último, também a gente pode também colocar K ao cubo, né? Ou seja, volume 2 sobre volume 1. Então, para a gente resolver essa questão, a chave está aqui, ó. Ou seja, essa constante ao cubo, ela vai ser o volume 2 sobre o volume 1. Nesse caso aqui, o que é esse K? Esse K são lados, ou seja, L2 e L1, ou seja, um dividido pelo outro. Esse K sempre é essa razão, ó, sempre é essa razão de lado. Então, nesse caso, como a gente está colocando o volume 2 em cima e o volume 1 embaixo, a gente pode colocar L1, L2, quero dizer, sobre L1 elevado ao cubo. O professor sempre vai elevar ao cubo se for volume, sim. Se for volume, se for área, ao quadrado. Se não for área e nem volume, for lados de uma dimensão, aí você não precisa elevar ao quadrado. Que é o caso, por exemplo, de semelhança de triângulos, né? Teorema de Tales e etc. Então, qual é o volume 2? O volume 2 é 500 ml sobre volume 1, 300 ml. Daqui a gente pode eliminar dois zeros com zero em cima, né? Aí a gente pode voltar para cá, ó. O que a gente vai encontrar aqui? Deixa eu só botar um pouquinho mais para cá para a gente fazer isso, ó. Vê só. Então a gente vai ter L2 sobre L1. Veja que L2 sobre L1 está elevado ao cubo, né? Então a gente vai tirar a raiz cúbica, certo? De o que sobrou, né? 5 sobre 3, a raiz cúbica. Aí veja, a gente vai olhar as alternativas, não tem nenhuma sobre isso, ou seja, raiz cúbica de 5 sobre 3. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso daqui, ó. A gente vai multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 9, tá? Ou seja, 9 aqui e 9 aqui. Professor, por que você fez isso? Para a gente tentar forçar a entrada de um 45 aqui em cima, para a gente tentar encontrar a solução. Então, L2 sobre L1. E por que pode fazer isso? Porque se a gente dividir 9 por 9, dá 1. Então, não alterei nada. Então, aqui
fica o quê? Fica raiz cúbica, certo? De 45, né? 9 vezes 5, 45, sobre 3 vezes 9, 27. Só que veja, aqui, ó, L2 sobre L1 vai ser, você pode tirar a raiz cúbica do que está em cima, que é a raiz de 45, sobre a raiz cúbica do que está embaixo, que é 27. Então, a gente vai encontrar em cima, então tem raiz cúbica, né? Então fica a raiz cúbica de 45. Agora embaixo tem sim a raiz cúbica de 27. Como é que tira isso? Você pensa em um número que multiplica ele 3 vezes, que dá 27, ou seja, 3. No final das contas, de fato, encontramos aí letra E como nosso gabarito. Certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.